Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui. Em nosso canal nós sempre falamos sobre assuntos que envolvem a fé, a religião, a Bíblia, a Palavra de Deus e respondemos também alguns vídeos, né, que são vinculados aí pela internet de pessoas que trazem tópicos como o adventismo, doutrinas e às vezes pessoas que falam algumas bobagens, não é? Hoje nós vamos responder 2 falsos profetas. Eu não tenho condições de chamar essas pessoas de pastores. Quero já dizer para você que é da Igreja Universal do Reino de Deus, que não tem nada a ver contra a sua pessoa, mas eu tenho que dizer em alto e bom som, Edir Macedo não é um pastor. Ele é um falso profeta. E eu vou provar o que eu estou dizendo, tá? Fica com a gente até o final. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bom para você. Muito bem, nós temos 2 indivíduos que eu já disse, para mim são falsos profetas, que fizeram declarações muito estranhas e contrárias ao que está na palavra de Deus. E eu quero soltar primeiro o do Edir Macedo. Vamos ver o que ele falou sobre o tema do aborto. Olha só. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som. Com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Olha, se eu estou pecando, eu cometo este pecado de maneira consciente. É aquele pecado contra o Espírito Santo, né? Que você sabe que está fazendo e continua. E vai lá, fundo no seu pecado. Vamos lá. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Lá em Nova York, depois que foi promovido a lei sobre aborto, a criminalidade diminuiu assustadoramente. Por quê? Porque deixou de nascer criança revoltada. Então, o aborto não faz diferença. É preferível abortar do que ter a criança saudável, mas criando problemas para si, mendigando, comendo pão que o diabo amassou, enfim, e sendo nocivo à sociedade. Esse é o meu pensamento. E se alguém me condena por isso, paciência. Se as pessoas não aceitam, paciência. Eu creio nisso e vou em frente. Uau! Então, o ideal não é você criar, por exemplo, políticas públicas para tirar as pessoas da rua, para que não haja mendigância. O ideal não é você combater o crime. O ideal, então, é praticar o aborto. E assim não vai ter pessoas lá fora praticando a violência. E aí nós fazemos diversos questionamentos em cima dessa fala do Edir Macedo. Quer dizer, a solução para ele é você abortar essas pessoas de maneira que não tenha, então, criminosos lá na frente. Como se todos os criminosos que existem viessem de lares onde pessoas não tinham condições de criar os seus filhos. Então essas pessoas foram para as ruas e aí então viraram criminosos. E isso não é verdade. Há pessoas que tinham casa, tinham tudo e mesmo assim tornaram-se criminosos. Uma outra coisa, é exatamente o contrário, é verdadeiro. Existem pessoas que nasceram na favela, existem pessoas que nasceram em lares pobres, em lares humildes e de mulheres que talvez nem condições de criar tinham, mas deram duro, com pouco, batalharam, conseguiram e as pessoas não se tornaram marginais, bandidos. Então, essa é uma premissa extremamente falsa de que a taxa de aborto aumenta, diminui a taxa de criminalidade. Aí o ideal para essas circunstâncias é então você matar os bebês, como se você estivesse na posição de Deus para saber que o futuro daquele bebê vai ser com certeza o da criminalidade. Então, aquela criança tem a possibilidade de se tornar um marginal ou não, mas como a mãe não está tendo condição de criar, vamos logo matar, porque aí não tem criminosos lá no futuro. E se aquela criança não se tornar um criminoso? Um adulto criminoso? Nome? Cláudio. Seu? Eliane. Como é que era a situação de chegar no Universal? Então, bispo, eu nasci mendigo. Eu nasci de um relacionamento extraconjugal e o marido da minha mãe não me aceitou e ela me jogou fora, me jogou no lixo. Então, assim, eu cresci amando a minha mãe, criança, mas toda vez que eu aproximava dela, ela ficava desesperada, mandava eu embora. E assim, na favela, eu fui criado de casa em casa, até os meus 8 anos de idade.
Com 8 anos de idade, eu fui para a cidade e misturei no meio dos mendigos. E ali eu aprendi tudo que não presta. Eu aprendi a roubar, eu aprendi a usar drogas, eu comia do lixo. Para eu poder me alimentar, eu tinha que sair procurando nas latas de lixo. Eu nunca imaginei que um dia alguém pudesse me chamar pelo meu nome. Eu nunca imaginei um dia eu comer um prato de comida com dignidade, calçar uma sandália. Eu era um papel higiênico sujo. Ninguém acreditava em mim, muito menos eu. Esse lixo aqui, mendigo. Deus me escolheu. O Espírito de Deus habita em mim. Minha maior alegria, meu prazer é poder contar o antes e hoje. Agora, meu nome é Mário, mas não era Mário não, meu nome era Birubiru do Breque. Birubiru do Breque? Sim, senhor. Por quê? Porque eu era morador de rua, eu fumava crack. Além da miséria do buraco, eu ainda era viciado em droga e cachaça. Quer dizer, eu não tinha esperança nenhuma na vida. Eu cheguei aqui já um senhor de idade, sem saber ler, sem saber escrever, sem nada. Me ensinaram o caminho do altar, que foi a corda. Eu guardava carro na rua. Eu não cheguei para vir para o congresso, eu não vim para o congresso. Eu entrei aqui, eu dormia na calçada da igreja. Pessoal, nenhum morador de rua mora na rua porque quer, rapaz. Tem uma força que você nem imagina que toma conta das pessoas. As pessoas não sofrem porque quer, as pessoas sofrem porque não conhecem o caminho do altar. Qual o seu nome? João Pedro. João Pedro, pode vir aqui, por favor, tudo bem? Vocês são... Minha mãe. A sua mãe? Pode chegar mais pertinho aqui, por favor. João, eu entendo que você também estava no presídio. Sim, eu estou há 20 dias na rua, me encontrava no presídio de Pinheiros 2. E eu fui preso no tráfico, já há 3 anos. Estava 3 anos no presídio. Não, eu fiquei 8 meses, 3 anos que eu ficava no tráfico. Aí você ficou 8 meses no presídio. E o que aconteceu lá dentro? Por que você, logo após sair, veio aqui no templo? Por causa eu comecei a frequentar os cultos, a pedir ajuda para a UNP, para o pastor que ia lá sempre. Ele foi me libertando. Inclusive me deu um cartãozinho dos milagres e falou para mim escrever o que eu queria. Eu escrevi que ainda esse mês eu queria estar fora para ser uma pessoa melhor e vim dar uma testemunha aqui. E no mesmo mês, faltando 3 dias para acabar o mês, aconteceu. Amém. Aqui está o pedido dele. Lá dentro do presídio. E o principal não é que ele ganhou a liberdade de trás das grades. Nós sempre ensinamos nesse trabalho da UNP, a Universal nos Presídios, que a liberdade não é sair de trás das grades. A liberdade começa lá dentro. Se ele sair do mesmo jeito que entrou, ele vai voltar, ele vai continuar naquela vida velha. Outra coisa, quantas pessoas estão na fila querendo adotar uma criança? Não tem condição, eu não quero, não vou criar esta criança, por que matar? Vai lá, tem o bebê e entrega para adoção. Com lares bem estruturados, pessoas desejosas de ter uma criança para poder adotar. Mas não, a solução não é diminuir a criminalidade através de políticas públicas, a solução não é diminuir a criminalidade dando, por exemplo, uma melhor educação para as pessoas. A solução para diminuir a criminalidade é matar bebês antes deles nascerem. De acordo com esse camarada que se diz pastor. Então eu não posso dizer que um camarada desse é um pastor, ele é um impostor. Ele é um falso profeta. O que ele está falando é totalmente contrário àquilo que nós, como cristãos, pregamos. É absurdo que uma pessoa do púlpito diga uma coisa dessas. Então eu digo para você é da Universal do Reino de Deus, eu não tenho nada contra a sua pessoa, mas eu tenho que lhe dizer, em alto e bom som, que esse cidadão aqui é um falso profeta, ele não é um pastor. O indivíduo ir do púlpito defender aborto e dizer que isso é bom porque vai diminuir a criminalidade, ora, me faça um favor, vai orar, vai buscar a Deus,
para que você tenha uma visão mais clara acerca das coisas e para de falar besteira. Ele poderia muito bem, em sua mensagem, exaltar ONGs cristãs, católicas e evangélicas que tratam deste assunto, ajudando famílias, pessoas, mulheres que queriam abortar, que não têm condições de ter um filho, achando uma família que possa adotar aquela criança. Não é? Poderia, quem sabe, falar de um projeto de assistência para as pessoas que estão vivendo em condições ruins, insalubres, pessoas que são moradoras aí de rua e, quem sabe, criar um projeto para dar um emprego, para ajudar essas pessoas. Sabe, tem tantas, infinitas formas de você resolver um problema da marginalidade, da criminalidade, mas a solução única na cabeça do indivíduo é matar os bebês antes deles nascerem. Isso é um falso profeta. Agora olha esse outro aqui, o tal de Henrique. Eu acho que ele também é deputado, alguma coisa assim. Eu não conheço esse indivíduo. Eu vi esse vídeo e aí alguém disse que ele era pastor. Eu disse, gente, não é possível. Isso aqui é outro impostor, é outro falso profeta. E olha o que ele vai argumentar. Vamos lá. Henrique Vieira, ele que recentemente foi muito criticado nas redes sociais por ser pastor e defender a questão da legalização do aborto, né? Alguns pastores de direita é contra a legalização do aborto. O que faz o senhor, como pastor, ser a favor? Na verdade, eu sou contra que as mulheres sejam presas. Basicamente, se trata disso. O aborto, independente da nossa vontade, ele existe. E muitas vezes de forma clandestina, insegura, e é a 5ª causa de morte materna no nosso país. Eu faço uma observação, não é a 5ª causa de morte materna, porque mãe não mata seus bebês. Talvez seja a 5ª causa de mulheres que estavam grávidas, mas mãe, o termo materno, me poupe você usar o termo materno para uma pessoa que está matando o seu bebê. Uma coisa, sabe, parece não encaixar. Então, a 5ª causa de morte materna não, de mulheres que estavam matando seus bebês. Agora eu faço uma observação em cima desta fala. Esta é a 5ª causa de morte de mulheres. Ou seja, isso significa dizer que nem todas as mulheres, elas morrem durante o processo de aborto. Sabe quem é que sempre morre? Os bebês. O indivíduo está olhando para a mulher, a 5ª causa de morte entre as mulheres e tal. E é talvez a número 1 entre os bebês. Em algum momento você viu ele falando dos bebês? Se a mulher morreu ou se a mulher continuou viva, tem um ser que não continuou vivo, que foi o bebê. Então, assim, ele olha, a 5ª causa tal para as mulheres e tal. Tudo bem, está olhando para as mulheres, mas e quem está olhando para o bebê? Porque para cada X mulheres que morrem, digamos assim, olha, 5 morreram, 15 não morreram. Ok, é um índice muito alto, tem 5 mulheres que morreram, mas 15 não morreram. Mas 20 bebês morreram. Se 5 morreram, mulheres morreram, e 15 mulheres não morreram, eu posso dizer uma coisa, 20 bebês morreram. Isso ninguém fala. Isso o falso profeta aqui não fala. Mas vamos continuar vendo o que ele está falando. Especialmente mulheres pobres, negras, da periferia, da favela, que não tem como fazer de forma segura, acabam morrendo. Então, na verdade, não se trata de romantizar ou de estimular, mas criar uma rede de regulação, de escuta, de assistência e de proteção para que menos mulheres possam morrer e possam ser escutadas a partir dessa questão e dessa decisão. Não dá para criar uma política pública que possa salvar a mulher e a criança, não. Tem que ser sempre uma política pública para que regulamente isso daí, para que as mulheres possam fazer isso com segurança, apesar de que não existe segurança, sempre há o risco de mulheres morrerem. E ele diz, porque as mulheres pobres e negras... É um discurso tão hipócrita. Porque se você vai lá na França, se você vai a outros países de primeiro mundo onde existe a prática do aborto, você vai ver que tem um monte de mulheres brancas e ricas que fazem aborto. E o que se pode ver é que, de fato, nesses países, independentemente da cor, onde é legalizado, mulheres vão lá e fazem o aborto, seja mulher branca, seja rica ou seja pobre. Então, a solução não é você trabalhar em cima de regulamentar o assassinato de bebês, porque é disso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando de uma política que vai ajudar a mulher e salvar a vida do bebê. Nós estamos falando aqui de uma regulamentação para que as mulheres possam assassinar os seus bebês de modo seguro. É disso que se trata. Então a gente tem que falar em
de maneira muito clara o que está acontecendo. A gente está olhando para um lado e está esquecendo de olhar para o outro. Qual o outro? O do bebê. Então as pessoas, elas são pobres, não têm condições, essas mulheres precisam ser ouvidas. Concordo. Mulheres precisam ser ouvidas. Essas mulheres precisam ser amparadas. Vamos criar então um espaço onde essas mulheres sejam ouvidas, sejam amparadas, desistam de praticar este ato e que o bebezinho seja doado. Vamos fazer uma política que tente alcançar e salvar a vida da mulher e do bebê. Mas não, a solução é eu olhar para a mulher e o bebê, esse daí não importa. E ele continua. Mas o que alguns pastores falam é que eles, têm como ser contra a legalização do aborto à base bíblica. A Bíblia ela não condena não o aborto? A Bíblia tem como princípio fundamental o amor ao próximo e a defesa da dignidade humana. A atual política não reduz o número de abortos, esse é o ponto. Não é porque a lei proíbe que deixe de acontecer. Está acontecendo nesse momento. A cada 2 dias uma mulher vai morrer, porque isso não é tratado de forma a acolher e, de fato, criar um ambiente de escuta. Nos países em que o aborto tem uma regulação, inclusive o número de procedimentos inseguros diminui. Então a gente não pode defender o princípio abstrato. A política atual está simplesmente matando e sequer protegendo e promovendo vida. Muito obrigado, deputado. Que nada, um abraço. Bom, nos países onde há regulamentação, o número de casos de abortos clandestinos caiu, mas lógico que caiu se agora está regulamentado, se agora foi feita uma lei que aprova, então não precisa mais do clandestino, né? É óbvio que vai diminuir os outros lá. Agora, uma coisa que ele fala, que são os dados, né, esdrúxulos que essas pessoas trazem, de onde, não sei, tiraram da cabeça delas mesmas, né, porque não tem nenhum dado concreto sobre isso, e ele diz a cada procedimento, a cada 2 dias, uma mulher morre de um procedimento desse. Caramba, cada 2 dias morre uma pessoa. De onde ele tirou? Cadê o dado? Onde que está escrito isso? Mas eles gostam de inventar números para postar e a pessoa ficar assim, nossa! Só que, digamos que seja verdade o que ele fala, a cada 2 dias uma mulher morre por um procedimento desse. Significa que a cada 2 dias um bebê também morreu. Isso significa que talvez muito mais bebês tenham morrido, porque se a cada 2 dias uma mulher morre, e quantas não morrem? E os bebês morreram, não é? A cada 2 dias uma mulher morre. E nesse período, quantos bebês morreram? Percebe? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando um país adota esta postura de liberar a questão do aborto e ter clínicas para fazer isso daí, o número de abortos não diminui. Isso é um fato, tá? Você pode pesquisar os países onde é liberado o aborto, o número de abortos cresce. Diminui o número de mulheres que morrem. Porque agora está fazendo lá dentro do hospital, tudo bonitinho. Isso não significa que o número de abortos diminuiu. Nesses países, cresceu. Aqui nos Estados Unidos é altíssimo o número de mulheres que praticam aborto. E para cada mulher que praticou um aborto bem sucedido e ela não morreu, tem um bebê que foi assassinado. Sem contar os traumas que muitas mulheres vão enfrentar o resto da vida. E por exemplo, às vezes dificuldades que elas vão enfrentar até sendo impossibilitadas, por exemplo, de terem filhos mais tarde. Eu conheço vários procedimentos que foi um sucesso do ponto de vista de que a mulher não morreu, mas não foi tão sucesso assim porque ela teve algumas lacerações e algumas mulheres, por exemplo, não têm mais filhos. Então, o ideal vamos falar sobre esse assunto? Vamos falar de políticas públicas em que nós possamos preservar a vida desta mulher e que possamos preservar a vida do bebê. E isso sim é algo equilibrado, é algo que a gente pode dizer assim, é saudável, é inteligente. Né? Foi falado aí o Edir Macedo falando de uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência, principalmente inteligência espiritual, é quando a gente quer salvar a vida de todo mundo. O outro indivíduo falou que a Bíblia fala sobre o amor, né? O amor ao próximo. E parece que o amor ao próximo só vale para a mulher. Amor ao bebê, a vida indefesa que está no ventre, esse amor parece não existir, né? Para o bebezinho, amor zero. Olha, é simplesmente
absurda a forma como essas pessoas apresentam. Eu espero que você, que seja um cristão de verdade, olhe para estas pessoas e enxerguem de fato o que elas são. Falsos profetas, travestidos de cristãos, mentindo por aí e falando essas bobagens. E eu quero dizer, darão contas a Deus no dia que Jesus Cristo voltar. Não tenha dúvidas disso. Que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.